Eu sei. Demorei para fazer esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre plantas que gostam de estar no terrário, plantas que você pode utilizar num terrário, porque não é toda planta que a gente pode utilizar não, tá? E no final desse vídeo eu vou te dar uma lista de plantas e a última planta é uma planta inusitada que contraria tudo que eu falei nesse vídeo. É uma planta que todo mundo acha que não vai gostar de terrário, mas ela gosta, porque essa planta é do contra. Então fica até o final desse vídeo para você saber que planta que é essa. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago conteúdo aqui no YouTube para você que quer ganhar dinheiro unindo a sua paixão por plantas e por terrários. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. E agora também você pode ser um membro aqui no canal e me ajudar a continuar trazendo esse conteúdo gratuito para você toda semana. Você pode começar sendo uma sementinha ou um musguinho raiz. Basta clicar em Seja Membro e escolher como você quer contribuir aqui para o canal. Que planta utilizar no terrário? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O pessoal quer lista de plantas. Quais são todas as plantas que podem ser utilizadas no terrário? Eu não sei. Eu não conheço todas as plantas que podem ser utilizadas no terrário. Nem a gente, nem o ser humano conhecem todas as plantas que existem no mundo. Como é que eu vou saber todas as plantas que podem ser usadas no terrário? Mas eu sei como descobrir quais plantas podem ser utilizadas no terrário só de olhar para ela. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero te ensinar como que é esse superpoder de você olhar para a planta e você pensar, acho que ela vai gostar do terrário, vou testar. Testar com assertividade, né? Não testar e daí você não saber mesmo se dá certo. Então como que você pode olhar para uma planta e saber se ela gosta do terrário? Primeiro, vamos entender, pessoal. Plantas são seres vivos. E como seres vivos, elas gostam mais de um ambiente do que de outro. Vou dar um exemplo que não tem como não entender. Peixe. Peixe gosta de que tipo de ambiente? Um que tenha água de preferência, né? E ainda pode variar, pode ser água salgada ou água doce. Mas não adianta você querer criar um peixe na sala da sua casa, né? Jogar ele na sala da sua casa. Não vai dar certo, né? Mas planta também é assim, pessoal. Planta é que nem peixe. Quando a gente fala de animais, a gente fica um pouco limitado, né? Porque todo mundo respira oxigênio aqui. Agora, quando a gente fala do peixe, fica mais claro. Não adianta botar o peixe num ambiente que não tenha água, que não seja do jeito que ele quer, ele não vai sobreviver. A planta é a mesma coisa. A planta não vai viver com pouca luz ou sem sol, só porque você quer que ela viva, tá bom? Então a gente precisa entender que tipo de planta gosta de viver num ambiente como o terrário. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa aqui nos comentários depois se tá fazendo sentido. Então a gente tem que entender que planta gosta do clima do terrário. E como que é o clima do terrário? Vamos pensar. O terrário é um recipiente fechado que a gente coloca água lá dentro e tem gente que respira lá dentro. Você já ficou num carro? Um carro com muita gente dentro, fechado? Um carro no frio? O carro fica o quê? Abafado, não fica? Um monte de gente? Fica quente, abafado? Fica até embaçado os vidrinhos, porque o pessoal tá lá respirando lá dentro. Aquele bafo quente. Então, dentro do terrário é a mesma coisa. É esse o clima do terrário. Você tem que procurar planta que gosta ou que tolera esse clima, consegue se adaptar. Porque tem plantas que não são típicas desse clima, mas elas vão conseguir se adaptar. Entenderam? Tá fazendo sentido para vocês até agora? Porque para mim eu tô explicando super fácil, pessoal. Se não tiver, deixa aqui nos comentários. Então você tem que procurar plantas que gostam desse clima úmido, desse clima abafado, desse clima que não bate sol, porque o terrário não pode ficar no sol. Eu já falei aqui em vários vídeos, você já tem que saber disso, tá? Então, que plantas que gostam desse tipo de clima? Existem plantas na natureza que são ideais para esse tipo de clima, que elas vivem nesse tipo de clima, que é um clima que a gente chama de tropical. Já ouviram falar? Clima tropical? Já deve ter ouvido falar, porque o clima tropical é o clima do Brasil. O Brasil é o quê? Um país tropical abençoado por Deus, não é? Então a gente tem o quê? Florestas tropicais. Mata Atlântica, Floresta Amazônica, todas florestas tropicais. Se você for fazer uma trilha dentro dessas florestas, você vai sentir ar abafado, ar quente, ar pesado. O solo é até úmido, molhado, né? Meio fofo por conta da quantidade de folhas. Não entra sol lá dentro. Por que não entra? Porque a copa da árvore é muito fechada, que ajuda a manter aquele bafo. E como que são as plantas lá dentro dessa floresta? As plantas são o quê? Verdes, muito verdes. As plantas são finas, elas não são gordinhas, né? São mais finas. As plantas são largas, né? As folhas são mais largas, mais verdes, mais finas. Não tem grandes flores por lá,
né? Você encontra uma ou outra planta que tenha flor, mas elas não são muito expressivas. São plantas mais verdonas mesmo, né? Então esse é o tipo de planta que é ideal para o terrário. São plantas que são tropicais. E daí você tem que entender por que elas têm essas características. Por que a folha é fina? A folha é fina porque ela não precisa armazenar muita água, porque tem água em abundância, umidade em abundância. Ela não é que nem uma suculenta que tem a folha gordinha, que a suculenta, um cacto, uma suculenta, tá acostumada a ficar no lugar o quê? Que tem muito sol, que não chove muito, né? Tanto que ela não gosta de excesso de água em contato com a folha dela. Então ela precisa armazenar muita água, porque ela não tem água em abundância. A planta tropical tem. Então para que ela vai ter uma folha gorda, que absorve muita água? Não, ela vai ter uma folha fina. Por que a folha é larga? Porque não bate muito vento. Coloca uma folha larga num lugar que bate muito vento. Essa folha vai se arrebentar, né? Num lugar que bate muito vento, você vai ter o quê? Palmeiras, por exemplo, né? Apesar de muitas palmeiras serem de clima tropical, mas você vai ter folhas mais fininhas, porque o vento passa por entre elas e a folha não se arrebenta. Por que você não vai ter muitas flores expressivas? Porque para você criar uma flor, o que é? A flor é o órgão reprodutivo da planta. Para você gerar uma flor, precisa de muita energia. Da onde que vem a energia? Vem do sol, e não bate sol lá dentro. Então vai ter que se reproduzir de outras formas. E por que as folhas são mais verdes? Essa daqui é só já conhecimento avançado, hein? As folhas são mais verdes porque também não bate sol, não bate luz suficiente. Quanto mais verde uma folha, mais cloroplasto, que é a célula que tem mais clorofila, e a clorofila é o que absorve a luz solar para a planta fazer fotossíntese, e ela é uma célula verde, a clorofila é verde. Então, quanto mais verde a folha é, mais clorofila ela tem para conseguir mais luz, porque não bate luz suficiente. Por isso que orquídeas, quando não recebem luz suficiente, elas ficam o quê? Verde garrafa, verde escuro. É um sinal claro de que a orquídea está recebendo pouca luz. Então eu expliquei aqui para vocês a fisiologia da planta, né? Como que eu olho para uma planta e sei que ela é uma planta de clima tropical. Porque, pessoal, eu vou dar uma lista de plantas para vocês, mas mais do que isso, vocês têm que ser capazes de pensar com a cabeça de vocês. Senão vocês vão ficar muito limitados a sempre utilizarem as mesmas plantas e nunca testarem plantas novas. Porque é isso que eu acabo vendo na maioria dos meus alunos, quem chega na universidade e na maioria das pessoas que fazem terrário. Elas não sabem a parte básica, entender como que a planta funciona. Por isso que não adianta colocar uma planta que não gosta de clima úmido, como uma suculenta, um cacto, que claramente é uma planta feita, só de olhar você já sabe que ela armazena água, porque ela é gordinha. Ela não vai dar certo dentro de um terrário, porque lá tem muita água e ela tá feita para armazenar água. E lá não precisa armazenar. Não dá match, não bate, não dá certo. Já entendi, Carla, já entendi que tem que ser planta tropical, eu conheço uma ou outra planta de terrário, mas como que eu consigo descobrir novas plantas para eu testar, para usar nos meus terrários? Agora eu quero compartilhar um conhecimento com você que só quem é da jardinagem, do paisagismo, já conhece. Só quem já mexe com planta há bastante tempo e os gardens conhecem também. Esse conhecimento, eu vou primeiro dar um exemplo e você vai sacar qual que é. Primeiro, quando você vai num garden, onde que estão todas as suculentas e cactos? Estão todas juntas, todas no mesmo lugar. Segundo, quando você vai no garden, como que estão os bonsais? Estão todos no mesmo lugar. Onde que estão as frutíferas? Estão todos no mesmo lugar. Já tá entendendo, né? Onde que vão estar as tropicais, pessoal? Vão estar todas no mesmo lugar. Então, assim, se você sabe de uma ou duas plantas que você pode utilizar no seu terrário, basta que você vá no garden ou no lugar onde você vai comprar planta e procurar as plantas que estão ao redor delas. Por que esse conhecimento é tão importante, pessoal? Se as suculentas e cactos todas gostam de sol e não precisam ser regadas o tempo inteiro, o garden vai deixá-las todas juntas porque vai ficar num lugar que bate sol. Todas vão tomar sol juntas ali, todas vão ser regadas na frequência que elas precisam ser regadas. Imagina eu colocar uma suculenta no meio da planta tropical. Ela vai receber muito mais água do que ela precisa e ela não vai receber o sol que ela precisa. Então, os gardens já fazem isso, eles deixam plantas que gostam das mesmas coisas todas juntas. E você pode, sabendo disso, olhar para as plantas que estão ao redor das plantas que você já sabe que dão certo no terrário e procurar por essas plantas que estão juntas. Então, por exemplo, se você sabe que a fitônia dá certo num terrário, olha as plantas que estão ao redor da fitônia,
provavelmente elas vão se dar muito bem dentro do seu terrário. E agora, pessoal, depois que eu dei todo esse conhecimento, porque eu quis que vocês o quê? Pensassem com a cabeça de vocês, raciocinassem, soubessem como identificar uma planta que é tropical, soubessem dessa dica, esse hackzinho de procurar plantas que estão ao redor das plantas que vocês já conhecem, eu vou dar uma listinha de 10 plantas que vocês podem utilizar no terrário de vocês, muito utilizadas, se dão muito bem no terrário. E a última planta é uma planta que é o que, gente? Suculenta. Uma suculenta que pode ser utilizada no terrário, mas eu vou falar ela por último. Então fica aqui nesse vídeo comigo até a última planta da lista. Antes de eu falar essa lista, aproveita, se você ainda não deixou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Muita gente vem assistir meu vídeo e não deixa o seu like. E isso daí que mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e você continua recebendo os meus vídeos. Então vamos lá para a nossa listinha de planta. Pegou o lápis aí, o caderno para anotar? A primeira planta que eu vou começar falando não poderia deixar de ser, a Phytonia. É a campeã de uso em qualquer terrário. Por quê? Apesar dela ser uma planta folha fina, folha larga, rasteira, não precisa de sol, ela não é necessariamente verde. Inclusive, ela é muito colorida, tem de vários formatos, várias cores. Então, ela traz essas cores aos nossos terrários. Por isso que todo mundo gosta de usar a Phytonia. Então, ela é uma ótima planta, não poderia deixar de começar por ela. A segunda planta é a Hera. A Hera é uma trepadeira e existem vários tamanhos de Hera, tem a unha de gato também. Trepadeiras, em geral, são plantas que não gostam de sol direto e elas são super bem em clima úmido. Só cuidado com as raízes, que elas têm raízes bem fortes, né? Elas chupam muita água e elas podem aí prejudicar a quantidade de planta que você tem dentro do seu terrário se você tiver muitas, tá? A terceira planta é uma das plantas mais típicas do Brasil, que é a samambaia. A samambaia é uma planta tropical que se dá super bem no terrário, mas que algumas vezes pode precisar de um processo de adaptação dentro do seu terrário, porque ela está acostumada a receber muito vento, às vezes no lugar onde ela fica, ou seja, apesar dela ser tropical, ela está num clima seco, que não tem ali muita umidade no ar, apesar dela ter água na terra dela. Então ela pode precisar de um processo de adaptação no seu terrário. Já tive casos de usar a samambaia dentro do terrário, ela parecer que morreu e daí rebrotar lá dentro. A quarta planta que eu quero trazer para você são as marantas. Maranta também é uma planta típica do Brasil, muito boa, muito colorida, com vários padrões nas folhas, muito legal para usar no terrário, porém ela é um pouquinho mais cara, mas ela dá todo um charme para o seu terrário. Inclusive tem algumas mais rosadas, mais roxas, que também podem trazer mais cor para o seu terrário e mais textura também. A quinta planta que eu quero falar para vocês, a quinta planta que você pode usar no seu terrário, é o aspargo. Existem vários tipos de aspargo, tá, gente? Aspargo plumoso, samambaia, aspargo rabo de raposa, tem vários nomes por aí também, aspargo que parece repolho, enfim. Todos eles podem ser usados no terrário, são todas plantas tropicais, pode utilizar, precisa de raiz, e dão sempre um charme no terrário porque eles têm texturas muito diferentes. Então, eu gosto muito de utilizar, são plantas mais exóticas e também tem um custo bem bacana também. A sexta planta para você utilizar no seu terrário é a jiboia. Jiboia também é uma planta tropical, se dá super, super bem no terrário. Você pode ter a jiboia toda verdinha, ou a jiboia com manchinhas brancas, ela vai se dar super bem também, pode utilizar no terrário e ela toma conta, eu acho que ela fica super charmosa, super linda dentro do terrário. A sétima planta que você pode usar no seu terrário é a palmeirinha camedória, chamedória, existem várias formas de falar o nome. Gosto muito dela, mas você precisa ter um pouco de cuidado porque as folhas dela, em contato com a umidade, se ela ficar em contato com o vidro, elas podem dar uma mofada ou uma queimada. Então, é só deixar ela mais para o centro do vidro, não deixar ela encostando no vidro, que vai dar tudo certo. E eu acho ainda que dá uma aparência mais tropical para o seu terrário, porque ela realmente lembra uma palmeira, né? Já que tá ali na mesma família. Então, fica super bem dentro do terrário. A oitava planta que você pode utilizar no seu terrário é a barba de Moisés. Ela também é uma plantinha rasteira, que vai dar um super charme, que você pode utilizar ao redor de caminhos, como se fosse uma graminha, algo nesse sentido. Ela dá super bem dentro do terrário, fica super verdinha e ela dá esse charme, essa textura única que ela tem. A nona planta que você pode utilizar no seu terrário é o tostão. O tostão também é uma planta que normalmente ela fica pendente, dependendo de como ela está no vaso, mas se ela estiver em busca de luz, estiver um pouquinho mais afastada da janela, ela cresce para cima, então ela fica toda arrepiadinha. Tem várias cores também que você pode utilizar, verdes mais escuros, verde limão, acho que são bem charmosos, mas você tem que tomar um pouco de cuidado, tem que estar com a raiz bem enterrada, senão ela pode melar, apodrecer
no terrário por conta do excesso de umidade. E a nossa última planta, pessoal, a nossa 10ª planta que você pode utilizar no terrário, que é inusitada, que pouca gente sabe que pode utilizar essa planta e que ninguém imagina que poderia utilizar, ela é uma suculenta, pessoal. E essa suculenta, pessoal, se chama Rhipsalis. A Rhipsalis é uma suculenta, não é um cacto, apesar das pessoas acharem que ela tem uma aparência de cacto, mas ela é uma suculenta e é uma suculenta que se adapta super bem a lugares úmidos e lugares sem sol direto. Inclusive, ela não gosta de sol e ela gosta de muita água, então dá para usar no terrário. Dá para você colocar, inclusive, por estaquia, que ela enraiza lá dentro super bem, tá? Eu recomendo colocar com raiz, mas você também pode fazer a estaquia com ela. Então é uma suculenta que se dá super bem e é a única suculenta que eu tenho conhecimento que pode ser utilizada num terrário. E aí, musguinhos, gostaram desse vídeo? Que outra planta que você usa no seu terrário que eu deixei de fora nessa lista e que você gostaria de ver numa lista feita aqui pela Arte Aflora? Manda aqui nos comentários que eu faço um vídeo parte 2 para você. E se você tiver interesse em aprender a fazer, vender e divulgar os seus terrários, aprender a ganhar dinheiro com eles, não deixe de se inscrever na nossa Jornada dos Terrários Lucrativos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai receber aulas gratuitas e conteúdo exclusivo da Universidade Arte Aflora para você começar a ganhar dinheiro rapidinho com terrários. Um abraço e até o próximo vídeo.